Olá pessoal, continuando nosso estudo de planos, vamos resolver esse problema de interseção de planos. Então, quando a gente pensa nas posições relativas entre dois planos, nós temos os seguintes casos, né? Ou os planos são paralelos distintos, né? Ou eles são paralelos coincidentes, ou eles são concorrentes, tá? Ou eles são concorrentes. Beleza. Quando eles são paralelos distintos, a interseção é vazia, né? E nesse caso, os vetores normais vão ser paralelos. Quando eles são paralelos coincidentes, a interseção vão ser todos os planos, né? Vão ser todos os pontos do plano, né? E quando a interseção quando elas forem concorrentes, a interseção é uma reta. Beleza? Então, como é que você vai analisar isso? Pelos vetores normais. Primeiro tem que verificar se eles são paralelos ou não, né? No caso, os vetores normais, eles não são paralelos. Por quê? Os vetores normais são 2, 2, menos 1 e 1, e 1, menos 1 e menos 1. Então, certamente esses vetores normais não são paralelos. Show! Agora a gente tem que determinar a reta de interseção entre eles, né? Já fiz o desenho aqui, esses dois planos eles são concorrentes. Vamos supor que a reta de interseção seja uma reta R. Vamos determinar essa reta. E para isso a gente tem duas formas de fazer, tá? Dois modos que eu vou apresentar. O primeiro modo é o seguinte, é você resolver o sistema de equações formados por π1 e π2. Então vamos lá, ó. 2x menos y mais z igual a 1 e x menos y menos z igual a 3, tá certo? Então eu tenho um sistema com duas equações e três incógnitas. Então esse sistema certamente ele vai ser indeterminado, no mínimo, né? Então a gente vai tentar resolver esse sistema em função de uma das variáveis. Geralmente a gente usa a variável z, mas você pode usar qualquer uma outra. Então eu vou passar o z para o outro lado e eu vou ter 2x menos y igual a 1 menos z e x menos y igual a 3 mais z, tá? Vou usar a variável z como meu parâmetro t. Então, vou escrever que z igual a t. Quando eu escrevo que z igual a t, eu caio num sistema da forma 2x menos y igual a 1 menos t e x menos y igual a 3 mais t. Beleza, agora é só resolver. Eu vou subtrair as equações. Subtraindo as equações, eu vou ter 2x menos x dá x, menos y mais y corta, 1 menos 3 vai dar menos 2, menos t vai ficar menos 2t. Opa, quase que eu errei. Menos 2t, beleza? Então, o x já está em função de t. Para achar o y, eu vou substituir na segunda equação. Então, eu vou ter menos 2 menos 2t menos y é igual a 3 mais t. Então, y vai ser igual a menos 2 com menos 3 vai ficar menos 5, né? E menos 2 com menos vai ficar menos 3t. Tá? Menos 5 menos 3t. Pronto, agora a gente já tem a equação da reta R parametrizada, né? O x é igual a menos 2 menos 2t. O y é igual a menos 5 menos 3t. E o z igual a t. Tá certo? Então essa é a forma paramétrica da reta R, interseção dos planos π1 e π2. Então uma forma é essa, você escolher uma variável para ser o t, para ser o parâmetro, e resolver o sistema com as outras duas variáveis. O segundo método, eu acho ele mais divertido, mas nem sempre ele é o mais prático. Então vou apresentar aqui. O segundo modo é você notar o seguinte, olha só.
essa reta R, repare, como ela está contida no plano π1, o vetor diretor da reta R, ele é certamente perpendicular ao vetor normal ao plano π1, que eu vou chamar de N1, certo? Então, o R, com certeza, né, o R estaria aqui, né, ele seria perpendicular ao N1. Da mesma forma que esse R também é perpendicular ao vetor normal N2, que é o vetor normal ao plano π2, né? Porque o vetor R ele estaria aqui, ó, contido no plano. Então, certamente eles vão ser... o vetor R ele é perpendicular a N1 e a N2 simultaneamente. Se o R é perpendicular simultaneamente a dois vetores, então ele é paralelo ao produto vetorial de N1 com N2. Então, eu vou calcular o produto vetorial de N1 com N2. Então, vamos lá. Ó, I, J, K. Então, o N1 é 2 menos 1 e 1. E o N2 é 1 menos 1 e menos 1. Tá? Essas coordenadas eu tirei ali das equações do plano π. Né? Beleza? Ok, e aí vamos calcular esse determinante. Então, eu vou ter I mais I2I, J mais 2J vai dar mais 3J, né? E menos 2K mais K vai ficar menos K. Certo? Então, o vetor diretor R vai ser o vetor 2, 3 e menos 1. Repare que a resposta bateu, né? Porque, olhando aqui para as equações que a gente encontrou no primeiro modo, né, no primeiro método, a gente encontrou que o vetor diretor foi menos 2, menos 3 e 1. Né? Só analisar os coeficientes do t. E esse é o simétrico, né? A gente pode pegar qualquer vetor paralelo. Então, ele é paralelo ao vetor que a gente encontrou no segundo método. Então, está correto. Beleza? Então, achamos o vetor diretor. Falta a gente encontrar um ponto, né? Porque para encontrar uma reta, eu preciso conhecer um ponto e o vetor diretor. Aí, para encontrar um ponto, basta você atribuir um valor a uma das variáveis, né? Então, se eu atribuir, por exemplo, y igual a 0, tá? Eu fico com o seguinte sistema. Eu fico com 2x mais z igual a 1. E x menos y... não, x menos z... igual a 3, né? Somando aqui as equações, a gente obtém 3x igual a 4, x igual a 4 terços. Se o x é 4 terços, então o vetor z, que é 4 terços menos 3, né? Vetor z não, né? Coordenada z. Vai ser 4 terços menos 3, que vai ser menos 5 terços, né? Então, tá lá. Então, a equação da reta R, nesse caso, seria x igual a 4 terços mais 2t, y igual a 0 mais 3t, então y igual a 3t, e z igual a menos 5 terços menos t. Tá? Essa reta é equivalente a outra reta encontrada. Beleza? Show! Então tá aí, 2 métodos para você achar a interseção entre planos. Vira e mexe você vai ter que fazer isso, então já fique esperto, tá? Eu prefiro o método do produto vetorial. Às vezes resolver o sistema cansa um pouquinho, mas tá valendo aí. Agora vamos falar de equação vetorial de um plano, tá? A gente viu a equação geral do plano, agora vamos ver a equação vetorial, tá? Como é que vai ser a equação vetorial? Bom, imagina que seja dado um determinado ponto P, né, P0 do plano,
e dois vetores, um determinado vetor aqui, U, e um outro vetor aqui, V. Tá? Aí o que acontece? Todo ponto P desse plano, ele pode ser obtido por uma combinação linear de U e de V. Né? Vai ser uma quantidade vezes U mais alguma coisa vezes V. Né? É só você pensar que no plano XY mesmo, né? Se eu pegar os vetores I e J, né? Todos os pontos eles podem ser obtidos por uma quantidade de I's mais uma quantidade de J's. Né? Isso porque a gente pega vetores perpendiculares, mas eles não precisavam ser perpendiculares. Né? Eu poderia pegar vetores não perpendiculares. Eu sempre conseguiria gerar, através de um paralelogramo, né? Somar uma quantidade de I's com uma quantidade de J's e aí obter qualquer ponto daquele plano. Tá? Então essa é a lógica, ela usa essa ideia de combinação linear entre vetores. Tá bom? Então eu posso dizer que o vetor que vai de P0 até P, vetor P0P, ele vai ser uma combinação linear de U e V, ou seja, ele vai ser uma constante vezes U mais outra constante vezes V. Tá certo? Só que como P0P é igual a P menos P0, então a gente fica com P menos P0 igual a alfa vezes U mais beta vezes V. Então, o ponto P vai ser P0 mais alfa vezes U mais beta vezes V. Essa é chamada equação vetorial do plano. Então, ela é da forma, dados o ponto P0 e os vetores U e V, seria P0 mais alfa U mais beta V. Certo? Essa é a equação vetorial. Às vezes, né, no caso dessas constantes alfa e beta, os livros, e até mesmo questão de prova, costumam usar lambda e mi. Tá? Então, às vezes, eles usam aqui lambda e mi. Tá? Então, às vezes, fica ligado porque pode aparecer dessa forma aqui. Tá? Como consequência, né, da equação vetorial, a gente tem a chamada forma paramétrica, né, ou equações paramétricas do plano. Equações paramétricas do plano, que é o seguinte, basta você, partindo da forma vetorial, né, que é o P, que é o ponto x, y, z, vai ser igual ao ponto P0, que é x0, y0, z0, mais alfa vezes o vetor u, que vai ser x1, y1, não, vou chamar de A1, B1, C1, é o primeiro vetor, mais beta, segundo vetor, A2, B2, C2. Tá? Então, olha só, se você igualar as coordenadas x, você vai obter o seguinte, ó, que x é igual a x0 mais alfa vezes A1 mais beta vezes A2. Que o y é igual a y0 mais alfa vezes B1 mais beta vezes B2. E o z vai ser z0 mais alfa vezes C1 mais beta vezes C2. Tá? Onde alfa e beta são valores reais. Tá? Como eu sei que isso deve estar meio confuso, eu vou fazer um exemplo aqui. Tá? Então, imagina que eu dê
o ponto P0 de coordenadas 1, 2 e 3, e eu dei dois vetores, U de coordenadas -1, 0, 2 e V de coordenadas 3, 1, 4, certo? Então, qual vai ser a forma geral, a forma paramétrica, a forma vetorial desse plano? Esse plano π, ele vai ser P igual a P0, que é 1, 2, 3, mais alfa, ou lambda, né? -1, 0, 2, mais beta 3, 1, 4. Tá certo? Então, os pontos P, eles vão ter a seguinte forma, né? 1 menos alfa mais 3 beta. 1 menos alfa mais 3 beta. 2 mais 0 alfa mais beta. E 3 mais 2 alfa mais 4 beta. Tá certo? Então, essa é a forma vetorial dos pontos do plano π. Então, se eu for atribuindo valores para alfa e para beta, eu vou obtendo os pontos do plano. Então, sei lá, alfa, por exemplo, alfa igual a 1, beta igual a 2. Aí eu obtenho um determinado ponto, vou chamar de P1, que vai ser o ponto 6, 2 mais beta vai ficar 4, e 3 mais 2 vai dar 5 mais 8 vai dar 8. Não, 5 mais 8 vai dar 13. Tá? 64, 13. Esse é um ponto que está no plano π. Ok? Tá legal, gente? Beleza? Então, assim você vai gerando todos os pontos do plano. Você vai atribuindo valores para alfa e para beta. Tá certo? E como é que a gente conseguiria passar esse plano para a forma geral? Tá? Essa é uma pergunta que pode aparecer, né? Vamos supor que seja dado o problema na forma vetorial, como já apareceu na prova, e aí você prefere passar ele para a forma geral porque você se sente mais confortável. Como é que a gente faria? Vamos abrir mais um slide aqui, vou aproveitar esse. A gente faria da seguinte forma. Bom, a gente sabe que esse plano ele tem ali o ponto P0 e dois vetores diretores, né? Um vetor U e o vetor V, certo? Então, a gente sabe que a equação geral ela necessita do vetor normal ao plano. Tá? A equação geral necessita do vetor normal ao plano. Então, basta fazer o produto vetorial de U com V. O produto vetorial de U com V já vai me dar o vetor normal. E o ponto P0 já vai ser o que eu vou usar para achar o coeficiente D que falta. Então, vamos lá. Quem seria o produto vetorial de U com V? I, J, K. Aí vai dar -1, 0, 2, 3, 1, 4. Aí vamos calcular. Vai dar 0i menos 2i. Vai ficar 6j mais 4j. Vai dar mais 10j menos k. Tá? Então, ó, o vetor normal vai ser -2, 10 e -1. Beleza? Então, a equação do plano π vai ser menos 2x mais 10y menos z mais o coeficiente d que está faltando. Porém, a gente sabe que o ponto P0 pertence a π.
Então, a gente pode substituir as coordenadas de P0 na equação do plano π. Então, menos 2 vezes 1, mais 10 vezes 2, menos 3, mais d igual a 0. Então, o valor de d vai ser quanto? Menos 2, com mais 20 vai dar 18, 18 menos 3 vai dar 15, passa para o outro lado, menos 15. Pronto, agora temos a equação aí do plano π, que é menos 2x mais 10y menos z menos 15 igual a 0. Beleza? Tranquilo, pessoal? Show! Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. 20 minutos? Ah, dá para fazer mais um pouco. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre ângulo entre planos. Ângulo entre dois planos. Então, vamos supor que eu tenho aqui dois planos, que eu vou chamar aqui de alfa e beta, ou π1 e π2, né? Tá? E eles têm os seus vetores normais, né? N1, opa, errei. Aqui seria o N1 e aqui seria o N2, tá certo? Eu quero saber o ângulo entre esses vetores, entre esses planos. Lembra que o ângulo entre dois planos é definido como esse ângulo aqui, né? O ângulo formado pelas perpendiculares à interseção. Então, você tem que traçar duas perpendiculares, uma aqui e outra aqui. Esse é o ângulo entre os dois planos, tá certo? E aí o que acontece? Na verdade, né, esse é o ângulo entre os semiplanos, né? Quando a gente fala de dois planos, né, se você analisar assim, né, o que vai acontecer? Você sempre vai pegar o menor ângulo entre eles, né? Então, na verdade, o ângulo certo seria esse aqui, né? Vai ser sempre o menor ângulo entre eles. Justamente para não gerar ambiguidade. Então, é que nem com retas, né? O ângulo entre duas retas é sempre o menor. Agora, quando você pega duas semi-retas, aí o ângulo pode variar de 0 a 180. Tá? Então, cuidado com isso. Como a gente está falando do ângulo entre planos, a gente sempre pega o menor ângulo entre eles. Show! E como é que a gente vai calcular esse ângulo? A ideia é o seguinte, ó, se você prolongar esse vetor e prolongar a direção desse vetor, você vai ver que esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, esse ângulo alfa, ele é o suplementar do θ, né? Então, alfa mais θ é igual a 180. Por quê? Porque como esse ângulo aqui é 90 e esse ângulo é 90, esse quadrilátero, né, é um quadrilátero, tem dois ângulos de 90, já somam 180, então os outros dois têm que somar 180 também para completar 360. Beleza. Então, o θ vai ser 180 menos alfa. Então, o cosseno de θ, lembra, como são ângulos suplementares, vai dar menos o cosseno de alfa. Beleza. Só que em módulo eles vão ser iguais, né? O módulo do cosseno de θ vai ser igual ao módulo do cosseno de alfa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o cosseno de alfa a gente consegue calcular, né? Já que ele é o menor ângulo, o cosseno de alfa ele é dado por N1 escalar N2 sobre módulo de N1 módulo de N2, não é isso? Lá do produto escalar, a gente viu que o cosseno do ângulo entre dois vetores é isso. Só que como a gente está falando que o ângulo tem que ser agudo, eu sempre vou pegar o módulo, né? Se der obtuso, se der um cosseno negativo, eu vou pegar o positivo, né? O simétrico dele. Então, a gente vai sempre pegar, para pegar o cosseno de θ, né? Que é o que nos interessa, a gente vai pegar o módulo do produto escalar dividido pelo módulo dos produtos dos módulos desses vetores. Então, tá lá. O ângulo θ vai ser o arco cosseno módulo de N1 escalar N2 sobre o módulo de N1 vezes o módulo de N2.
Tá? Então você vai pegar em módulo, porque você quer sempre o ângulo agudo, né? Então um dos dois vai ser agudo, ou θ ou alfa, e aí você vai pegar sempre o melhor, o menor deles. O que for positivo, né? O que tiver cosseno positivo. Então vamos ver isso num exemplo. Ó. Eu determine o ângulo entre os planos alfa e beta. Então vamos lá. A normal do plano alfa, vou chamar de N1, é 2 menos 1 e 2, né? Por quê? Porque os coeficientes de x, y e z são esses. E a normal do plano N2, do plano beta, né? É 1, 1, menos 1. Então vamos lá. O cosseno de θ é módulo de N1 escalar N2 sobre módulo de N1 vezes o módulo de N2. Então, qual é o produto escalar? Vai ficar 2 vezes 1. 2 menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 2 vezes menos 2 vai dar menos 2. Sobre módulo de N1 vai dar raiz de 2 ao quadrado, mais vai dar raiz de 9, né, que é 3, vezes o módulo de N2, que é raiz de 3. Então, em cima vai dar módulo de menos 1, que é 1, sobre 3 raiz de 3. Aí, ó, racionaliza por raiz de 3 e ficamos com raiz de 3 sobre 9. Então, o ângulo θ, cuidado, né? Ele é arco cosseno raiz de 3 sobre 9. Tá legal? Então, beleza. Cuidado, porque se ele perguntar o ângulo, aí tem que botar arco cosseno. Se ele não perguntar o ângulo, aí você bota só o cosseno, né? Geralmente nas alternativas vai vir lá. Beleza? Show. Bom, 27 minutos, eu vou parar por aqui o vídeo. Depois a gente continua.